Olá, bem-vindo de volta, você interessado em saber o que nos aguarda no futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje nós vamos continuar a Guerra de Badab e focar precisamente também em uma batalha no solo, que é considerada a segunda batalha de Sagan, mas vamos com calma, passo a passo. Lembre-se que o território dominado pelos separatistas é fortemente reforçado e o pequeno império que o Lufthuron criou é fortificado e feito para resistir a piratas, a invasões do caos e agora a enfrentar os seus antigos irmãos de batalha e lutar contra o império como um todo. E essas defesas hoje vão ser colocadas à prova. No caso, o subsetor de Sagan era uma antiga região que ficava dos mundos âncora, importantíssimo para movimento estratégico e para as operações tanto da Marinha quanto de reforço da Guarda Imperial. Quando os defensores da Maelstrom vieram para cá, essa região tinha perdido totalmente o valor, já que o mundo Fortaleza, que era o principal do subsetor, na verdade porque é pequeno, acabou sendo destruído por causa de uma invasão caótica e um plano de devastação do mundo que transformou ele numa bola de gelo. Então, essa região ficou praticamente inabitada. O sistema de Cartago tomou conta das, no caso, estruturas espaciais e acabou utilizando o local como um ponto de plataforma para lançar as frotas de punição e para tentar cobrar os impostos dos separatistas, o que não acabou bem para o setor de Cartago, e depois essas regiões foram tomadas pelas forças dos separatistas e o tirano de Badab dominava esse local estratégico com um punho de ferro. Ele reforçou as estruturas orbitais e ele construiu uma nova fortaleza em um outro planeta do subsetor para compensar a falta daquele antigo planeta fortaleza inicial e enviou várias missões para recuperar itens e artefatos perdidos nas antigas fortalezas do sistema. E agora, nas mãos dos separatistas, não ia ficar desse jeito por muito tempo. O tirano sabia que as forças imperiais iam ter essa região como um alvo muito óbvio, porque esse era o sistema com as maiores e melhores rotas de transporte entre o sistema de Badab e a região da Endymion Cluster dominada pelos Mantis Warriors. Eu tenho dificuldade de ver o mapa. Me ajuda, Lorde. Não tem problema. Eu vou te ajudar. Vendo numa forma 2D para te entender melhor a questão da distância. Imagina que a distância entre um ponto e outro são várias e várias centenas de anos-luz, então são regiões, sistemas solares diferentes. É bem difícil tu chegar de um ponto a outro. Se tu tentasse viajar em velocidade subluz, a tua nave ia levar no mínimo, uns 100 a 200 anos para chegar de um ponto a outro aqui. E meio que 100 a 200 anos é tempo demais, tu precisa viajar mais rápido que isso. Portanto, as forças imperiais e agora dos traidores utilizam uma viagem pelo imaterial, o que faz essa viagem de centenas de anos se transformar em alguns minutos. Muito mais prático, muito mais fácil. E as viagens mais longas, às vezes levam uma semana, 2, mas também é muito mais fácil do que 100 anos, né? Por favor. Portanto, eles precisam de rotas pelo imaterial que sejam estáveis. Normalmente,
as defesas e estruturas imperiais são construídas com base nessas rotas estáveis. Tu não consegue ir de um lugar para o outro por qualquer meio. Existem algumas rotas que são seguras e fáceis de seguir e outras que são extremamente difíceis. No caso, para viajar do sistema de Badab para Endymion Cluster, tu tem que passar pelo subsetor de Sagan. E eu sei, você muito inteligente que pensa fora da casinha, mas não é muito mais fácil eles simplesmente atravessarem do sistema de Badab diretamente para Endymion Cluster e ignorar totalmente esse subsetor de Sagan? Pois é, não funciona desse jeito. Até um lembrete aqui também, já aproveitando esse gráfico extremamente bem feito que eu fiz. Obrigado, sou um artista nato. Não, tô brincando, não sei fazer arte, muito menos desenhar mapa direito. Bem, o sistema de Badab é a base e a região dominada pelos Astroclaws. As estrelas pálidas mais ao sul são a região que os Lamentadores e os Executioners, os Carrascos, estão agora defendendo. E a parte do norte é Endymion Cluster, a terra natal dos Mantis Warriors, os defensores originais de toda essa região e que agora obedecem ao tirano de Badab. E por que tu não pode simplesmente atravessar diretamente pelo material de Badab para Endymion Cluster? Porque eu não sei se tu lembra, essa região aqui foi construída numa maldita tempestade do imaterial permanente, a Maelstrom. E a Maelstrom, na real é Maelstrom, é que eu falo Maelstrom porque eu acho mais bonito, mas é Maelstrom o nome correto. É um mini olho do terror, uma anomalia na nossa realidade, um literal portal pro inferno, e viajar pelo imaterial próximo disso aqui não é nem um pouco fácil. Imagina tu sendo um psíquico sancionado, claro, senão tu deveria estar morto ou preso. Então tu é um psíquico sancionado, muito estável, e a tua nave entra no imaterial. Tu fecha o olho e começa a meditar, e tu começa a enxergar. No caso dessa região, tu vai ver criaturas horríveis, coisas, terrores cósmicos de todos os tipos. É como se estivesse viajando numa névoa e tem vários tentáculos, garras e bocas tentando te devorar e arrancar a tua alma. Não é muito legal, não é uma viagem boa. E essa região coberta de interferências é muito difícil para te ver aonde tu tá indo. E no fim, ao invés de tu chegar no teu destino, tu pode dar a volta no universo e sair num sistema totalmente diferente e ter perdido ali semanas e semanas de viagem. Se tu tiver sorte, se tu tiver azar, vulgo Lamentadores, tu vai acabar caindo num sol ou num campo de asteroide, ou literalmente dentro de um lugar que ninguém sabe, não é mapeado, e tu não tem mais como voltar. Por isso, é muito perigoso viajar fora das regiões estáveis. Por isso, a importância tática do subsetor de Sagan, porque cortando essa ligação, os Mantis Warriors ficariam totalmente isolados dos Astroclaws. Tu cortaria a ligação entre os dois capítulos de Super Soldados dos defensores da Maelstrom. Maelstrom. É que é mais difícil de falar, não soa tão bem na língua. Dos defensores da Maelstrom. E, ok, enquanto ao sul ali, nas estrelas pálidas, o que mesmo está acontecendo? Só uma recapitulaçãozinha rápida do episódio anterior. Os Minotauros estão mostrando que quando é guerra, não tem inocentes numa guerra, e eles estão por aí causando devastação e destruição em toda a região antes autônoma das estrelas pálidas. Claro, alguma outra vez eles estão se mantendo em xeque e às vezes os ataques são até repulsados pelos Lamentadores junto com os Carrascos, mas o número de Carrascos e Lamentadores é bem inferior ao dos Minotauros e a batalha está cada vez mais decisiva para os Minotauros.
Os outros aliados meio que optaram por não se meter, deixa os Minotauros fazer o trabalho deles, porque eles não gostam muito de trabalhar em equipe. Aliás, eles não gostam muito de ninguém, não sei se eles gostam de alguma coisa, mas eles estão por aí matando e cortando cabeças, destruindo populações humanas inteiras, explodindo bases, se era inocente, se era uma base neutra, uma base separatista, uma base que ficou aliada, mas era muito pequena e não fez muita diferença. Foda-se, tá destruído, pode contar que tá perdido nessa região, e eles vão andar por aí mostrando que tu não pode contar com os defensores da Maelstrom para te proteger, mandando uma mensagem que aqueles que desafiam o Império não vão ter nenhum tipo de misericórdia. Era isso que estava acontecendo nessa região, mas a gente já falou um pouco disso no episódio anterior. Hoje a coisa é mais ao norte. Nós vamos falar então desse subsetor que antes era de Cartago e agora já estava na mão dos separatistas há mais de uma década. Esse tempo, os separatistas não ficaram parados jogando paciência, eles ficaram construindo defesas e preparando para uma inevitável invasão. Tamanha a vantagem tática que esse local dá a eles em viagens, era óbvio esse local como um possível ponto de ataque. Por isso, eles prepararam para defender e nem mesmo um capítulo inteiro de super soldados iria conseguir quebrar a casca que eles construíram aqui. Não se preocupe, meus amigos, vai ter mais do que um capítulo de super soldados leais ao Império nessa missão. Na Estação Vingança, uma enorme frota começou a se juntar, várias Battle Bards de capítulos diferentes, e o grupo reserva da Battlefleet Solar começou a separar várias naves principais de ataque e uma escolta excepcional para levar essa carga de super soldados valiosíssima ao seu alvo. Quais, afinal, quais eu quero saber. Eu gosto dos super soldados, estou começando a gostar deles. Qual é os capítulos que estão aqui? Bem, não, como eu disse, não é só um capítulo que vai participar. Ao todo, nesse ataque, vão ser 6 capítulos de super soldados inteiro. Cara, isso é o suficiente para conquistar um setor. Pois é, vão atacar pesadamente aqui, porque tu não sabe quantos Astral Claws ainda tem. É uma completa incógnita, eles não sabem quantos deles ainda remanescem. Eles já mataram mais de 1000 e estima-se que pelo menos uns 500 estejam feridos, mas quantos que eles tinham originalmente, ninguém sabe. Por isso, eles vão atacar decisivamente com brutal força e eficiência. E aqui vieram os Fire Angels. Eu não falei deles ainda porque não achei que era necessário. Eles são um capítulo relativamente novo e eles vieram aqui em peso e eles vão participar dessa invasão. Eles são um capítulo que foi fundado na 25ª fundação e esses sim são de certeza uns sucessores dos Ultramarines, muito leais. Eles cumprem as ordens à risca, a não ser, é claro, que a honra fale mais alto. Vai ser importante um pouco mais pra frente, mas deixe isso na memória. E como eles são um capítulo mais novo, eles não têm uma história tão bonita quanto os dos outros, por isso eu vou falar só superficialmente deles aqui, mas a armadura deles não é feia, e o símbolo do capítulo também é bem legal, um Black Templar assim, meio que da Wish, mas tudo bem, é legal também, não vou dizer que não. E dos capítulos sucessores dos Ultra Smurfs, acho que eles são os que têm as cores mais legais. Os Red Scorpions, falando em gente legal, tu já conhece eles bem, e eles vão ser os comandantes e os oficiais da missão, então eles estão sob a mando do Caleb Cullen, e eles são a força principal de ataque, e eles vão também liderar os regimentos da guarda, que vão estar aqui junto. Em cada uma dessas missões, algumas centenas de milhares de soldados da guarda vão participar.
eles vão fazer a parte da retaguarda, a parte da dominação, a parte da artilharia, a parte do suprimento, enquanto os super soldados são a ponta da lança, a guarda vai abrir a ferida. E, além disso, outros regimentos, aliás, outros capítulos que vieram para cá, os exorcistas que tinham sido retirados da última missão deles vão ser colocados aqui, e eles prometeram mais companhias, então vai vir aqui em peso eles também para matar inimigos. Eles são especialistas em matar criaturas do imaterial, mas matar heréticos é tão legal quanto, e eles vão atirar para ver o corpo do herético explodir, só porque faz um barulhinho legal de porca. Então eles vão participar do conflito também. Os Salamanders não vão deixar barato. O Caleb Cullen e o comandante dos Salamanders têm uma grande amizade, porque o Caleb Cullen sabe que ele precisava de alguém mais experiente para dar as orientações táticas, e o comandante dos Salamanders aqui está praticamente como o segundo em comando, um attachê, assim, ele fica junto na parte de comando da nave principal para guiar e ajudar com as tropas no chão, já que nessa época o Caleb Cullen ainda era bem novato na questão de controle, assim, de exércitos grandes. Além dos Salamanders, vão participar os Raptors, que você já viu que atuam muito bem com os Salamanders, um pouco porque os dois usam verde. E os Raptors utilizando as suas táticas favoritas de infantaria leve e mobilidade, vão rapidamente encircular e cortar linhas inimigas, enquanto o resto do exército é a marreta que vai dizimar. Falando em marreta que vai dizimar, os Nova Marines, absurdamente honrados, um pessoal que não tem medo em lutar próximo do inimigo e usar armas pesadas para o seu melhor efeito, vão também participar do conflito. 6 capítulos diferentes, concentrados em um único objetivo. Eu não queria estar na pele dos inimigos do Império. Aliás, eu não queria estar na pele em ninguém que é contra o Império, porque todo mundo sabe que o Império da Humanidade sempre vai vencer no final. Afinal, somos humanos e você não é um amante de Xeno. Você é um amante de alienígena? Você é? Não. Óbvio que não, a não ser que seja churrasco de alienígena depois de um belo tiro de lasgun. Muito bom, recruta, você tem muito futuro na Guarda Imperial, até você ser colocado na primeira missão, que eu não sei se você vai ter muito futuro, mas tudo bem, não vem ao caso. Vamos voltar à luta aqui. As naves imperiais começaram a fazer o pulo e chegar na região de Sagan. Os defensores da região sabiam que eles iriam ter que enfrentar um ataque mais cedo ou mais tarde. O alerta foi dado, as estações de defesa começaram a ser manejadas e as forças imperiais enviaram as naves leves para destruir bombas e minas espaciais, além de começar a lançar torpedos, dificultando a movimentação de qualquer nave defensiva de suporte. Quando as naves imperiais chegaram, elas concentraram o ataque em pontos específicos da defesa inimiga, porque as naves dos separatistas, apesar de ter algumas naves de alta tonelagem e melhor mobilidade também, a maioria eram estações de defesa quase que imóveis em comparação a uma nave regular. Portanto, elas podem aguentar bastante dano, mas bastante dano é o que o Império veio para causar aqui. Portanto, as estações de defesa foram totalmente destruídas por um poder de fogo avassalador que elas não estavam prontas para segurar. Com isso, as naves mais rápidas começaram a se dispersar. Os traidores, apesar de ter feito o melhor possível para defender a região no espaço, estavam muito em desvantagem numérica e em qualidade. As naves dos traidores, muitas eram naves leves ou monitores de defesa
que não iam ter capacidade de segurar um ataque concentrado de naves oficiais da Marinha Imperial, além de que os super soldados utilizam torpedos de invasão e como a armadura deles tem respiradores, conseguem respirar no vácuo espacial, eles entram nas naves inimigas, causando despressurização, matando todo mundo que não tem um equipamento ali para sobreviver no vácuo espacial, ou botas magnéticas para ficar fixa na nave, e eles começam a destruir tudo que tem lá dentro, destruir sistemas vitais para as defesas inimigas, como o arsenal onde eles guardam a munição, eles colocam cargas explosivas de plasma e detonam tudo de dentro para fora. Praticamente impossível a missão que foi dada aos defensores aqui, e não sei se os Astroclaws que estavam no comando tinham ordens diretas do tirano de Badab e se esse estava ficando meio insano, mas foi ordenada para cessar a retirada e continuar concentrando o ataque e impedir que as forças leais ao Império conseguissem um domínio do espaço. Muitas naves dos separatistas foram sacrificadas aqui, porém, como eles estavam lutando em um local defensivo, com estações de defesa fortemente blindadas e também com um poder de fogo considerável, o dano às naves aliadas não pode também ser subestimado. Eles conseguiram socar acima do seu peso em comparação ao esperado aqui. Claro, foi uma vitória imperial, mas foi uma vitória sangrenta e o mais importante de tudo, não foi uma vitória imediata e rápida. Isso vai dificultar um pouco a vida para as tropas no chão. Ué, tropas no chão? Pois é, o objetivo da invasão era destruir o novo centro de comando das forças separatistas que eles construíram no planeta de Sagan III, um local fortemente agora reforçado e protegido, com bunkers, mísseis orbitais, estações de laser. Era uma região que não iria ser fácil, cidades colmeia autônomas aqui foram construídas, então virou um planeta fortaleza praticamente, e tu não ia ter uma facilidade de invadir esse lugar. O tirano criou essa região para fazer as forças leais sangrarem caso elas queiram retomar esse ponto vital estratégico na movimentação maior na região. Por isso, foi gastado uma fortuna em recursos, em soldados, em equipamentos para transformar esse planeta numa verdadeira fortaleza. E agora, essa fortaleza ia ser testada contra malditos 6 capítulos de super soldados inimigos. Mas uma fortaleza não adianta em nada, uma muralha vazia não serve para nada, sem o valor e a resistência daqueles que a defendem. E nessa região existia um grupo significativo de companhias de Astroclaws, de 400 a 500 era a estimativa de Astroclaws aqui no planeta, além de algumas centenas de milhares não milhões, de soldados da Legião do Tirano. E a Legião do Tirano já se provou ser tão eficiente quanto os regimentos da Guarda. Além de eficiente em combate, os soldados que estavam aqui eram fortemente equipados. Ué, como assim? Me explica isso aí. Soldado da Guarda bem equipado? Diferente isso aí, me explica. Esse lado dos traidores está parecendo legal. Para com isso, isso é heresia. Mas sim, eles tinham uns brinquedos legais, uma grande quantidade de quimeras, uma grande quantidade de Limon Russ e basilisks, no caso, artilharia autopropelida, tanques de batalha e veículos de transporte blindado. E no caso, normalmente, um regimento da Guarda ou é só um ou é só outro. Esses aqui eram tropas combinadas,
Como assim? O mesmo regimento que tinha tanque, tinha artilharia autopropelida, tinha infantaria mecanizada e infantaria regular e armas pesadas. Ué, isso aí é heresia, tá contra a lei do Guilliman, não pode. Precisamente, essa tática de forças combinadas é um jeito de tu maximizar a força de um regimento e reduzir o manpower, o número de soldados que tem, mas tu consegue que um regimento pequeno, muito bem equipado, faça mais, consiga causar mais devastação, tenha mais poder de fogo, tenha mais forças que se uma supera a fraqueza da outra. E essa força de armas combinadas já foi testada na nossa história e funciona muito bem. Porém, o Império é paranoico que isso pode virar uma tentação do caos quando tem muito poder na mão de poucas pessoas e tu acabar tendo que enfrentar uma força de armas combinadas, que é precisamente o que o Império ia ter que enfrentar aqui na Legião do Tirano, já que o Lufthuron queimou agora o Codex Astarte, não estava mais nem aí com as obrigações e as limitações, e a Legião do Tirano, soldados fanáticos pelos Astroclaws, os que tiveram um treinamento absurdamente intenso, iam lutar praticamente até o último homem, muito fiéis aos Astroclaws e à causa de defender a sua família, o seu planeta natal, acreditando que se eles parassem o inimigo aqui, o inimigo não iria atacar o seu mundo natal, o que é um extra por moral de qualquer soldado. Muito bem, então observe que os inimigos estavam bem equipados, mas em desvantagem numérica. Falando em desvantagem numérica, quando os super soldados começaram a chegar no planeta, graças às poucas estações que eles conseguiram dominar e os soldados começaram a vir para o chão, eles receberam um contra-ataque. Ué, contra-ataque? Tu não tinha me falado que o inimigo gastou quase uma década construindo uma fortaleza e defesas no local? Sim, mas eles estavam em desvantagem numérica e eles sabiam disso. No momento que as forças aliadas estavam fazendo a entrada no sistema e começando a colocar gigantescos transportes de tropas e suprimentos no planeta, era um momento de fragilidade, era um momento onde não tinha um número grande de tropas aliadas ainda no planeta e os inimigos teriam uma vantagem numérica nessa pequena janela de oportunidade para causar o máximo de dano possível e, se tudo desse certo, expulsar as forças lealistas do planeta. Então, para surpresa de todos, as forças que iniciaram a descida, principalmente os Red Scorpions que tinham ficado incumbidos de iniciar o ataque e fazer um perímetro seguro para descer o resto das forças, começaram a levar tiros pesados e ataque de várias direções diferentes. No caso, a Legião do Tirano e os Astroclaws, junto com uma força mecanizada de tanques de batalha Lemon Russ, alguns tanques super pesados e muitas quimeras com suporte de artilharia de longa distância pelos basilisques, começaram a ganhar terreno e diminuir cada vez mais a brecha que as forças aliadas tinham criado para poder pousar com segurança. Muitos cargueiros tiveram que voltar para a atmosfera e as forças que estavam no chão agora, principalmente os super soldados, estavam em perigo de ser totalmente encirculados sem nenhum suporte, reforço ou munição reserva. Não estava uma situação boa para os nossos garotos no chão e os traidores continuaram pressionando o ataque de várias direções. Mas felizmente, meus amigos, os super soldados são muito mais adaptáveis do que um regimento gigantesco de um exército enorme. É muito mais difícil tu modificar uma tática ou dar ordens diretas para um grupo de milhões de soldados.
Porém, o super soldado, quando está numa situação difícil, ele muda a estratégia tática conforme o que vale a pena. Se eles estavam sendo encirculados e o inimigo estava tentando juntar eles em pontos estratégicos, utilizando artilharia e fogo pesado, o que fazer? Se dispersar. Ué, como assim? Os super soldados começaram a se separar em grupos pequenos e ganhar o máximo de espaço possível. Esses grupos pequenos, fortemente capazes, levaram forças traidoras a terreno perigoso, locais de difícil acesso para os tanques pesados, e as quimeras às vezes tiveram que avançar sozinha, sendo facilmente encirculadas, a infantaria mecanizada destruída por emboscadas dos super soldados. Aqueles tanques agora isolados sem infantaria rapidamente eram cercados por super soldados que colocavam cargas explosivas e destruíam ou imobilizavam os tanques, e as regiões atrás das linhas começaram a receber pressão. As forças de segundo esquadrão, no caso as linhas da retaguarda, começaram a sofrer ataques. Regimentos de suprimento foram destruídos, então as linhas de frente começaram a ficar sem munição e sem combustível. Eventualmente os super soldados começaram a chegar na artilharia, além de que novas forças eram requisitadas diretamente de órbita. Como assim? Os super soldados possuem drop pods Thunderhawks e eles conseguem se movimentar rapidamente de um ponto ao outro. E agora as forças mecanizadas desse contra-ataque dos traidores não tinham mais um alvo claro para se focar, e se eles perseguissem um regimento pequeno, o regimento simplesmente desaparecia. Eventualmente um era conseguir cercar e matar um esquadrão de 4 super soldados, mas nesse processo eles perdiam tanques, soldados de infantaria, e a região do suprimento estava ficando cada vez mais perigosa, conforme eles se afastavam das defesas orbitais e tentavam ganhar terreno no planeta. Quem estava sendo encirculado no momento eram os tanques desse contra-ataque. Com o tempo, a Marinha Imperial lá em cima e as Battle Bards conseguiram um domínio espacial ainda maior e começaram a enviar muita força para baixo, explosões orbitais focadas em pontos específicos dos avanços dos traidores. Thunderhawks começaram a resgatar os feridos e trazer novos soldados, enquanto os traidores agora estavam perigosamente avançados, sem suprimento, sem combustível, com muitas divisões que perderam o contato uma com a outra, e agora, aos poucos, os super soldados em grupos cada vez maiores e concentrando força, iam fazendo contra-ataques forçados e destruindo esses regimentos avançados e separados dos traidores, até o momento que as forças traidoras começaram a tentar se retirar e fugir de volta para as fortificações, recebendo bombardeio de órbita em cada passo que eles davam. E quando eles chegaram nas fortificações, agora eles estavam com a comunicação muito afetada e eles começaram a sofrer uma derrota em detalhe. Um a um, as fortificações foram sendo tomadas. Um bunker aqui, uma posição de metralhadora pesada ali, um bunker de comando ali, uma pequena parte da cidade colmeia de um lado, explosivos eram colocados na muralha e abriu uma brecha enorme, e os traidores agora estavam lutando em várias frontes, até o momento que no caso, as forças aliadas começaram novamente a apresentar uma forma de uma linha de frente coesa, onde os esquadrões iam destruindo e dizimando qualquer defesa à sua frente.
Os soldados da Legião do Tirano, apesar de terem se mantido fortes até agora, no momento que o contra-ataque se perdeu e eles viram a quantidade de tropas que eles estavam enfrentando, muitos se desesperaram e começaram a tentar fugir para a fortaleza principal, aonde os Astroclós começaram a executar alguns por covardia para dar o exemplo. Os aliados aproveitaram esse momento de falta na liderança inimiga e de covardia das forças traidoras e continuaram pressionando o ataque. O super soldado não dorme, aliás, até precisa dormir, mas demora um monte, não come, não vai no banheiro e ele consegue lutar por dias seguidos. Eles não cansaram e continuaram atacando. As tropas inimigas já estavam exaustas depois de quase um dia inteiro de combate, enquanto os super soldados mantinham a pressão continuamente. Além disso, agora estabelecendo regiões seguras, os regimentos da guarda e suporte de artilharia de longa distância começaram a se manifestar. Defesas orbitais foram silenciadas por bombardeios de artilharia e as naves poderiam agora ter mais liberdade de navegação em cima do planeta, cada vez selando o caixão dos traidores nesse local. Conforme mais e mais defesas foram sendo tomadas, logo os traidores deram a ordem para defender e fortificar a última fortaleza. Com isso, os nossos heróis foram invadindo e tomando algumas posições mantidas apenas por poucos soldados de retaguarda, facilmente dizimando qualquer resistência e abrindo caminho para cercar o inimigo na última fortaleza de comando, um local que eles deixaram por último para manter o inimigo numa armadilha. Como assim? As forças aliadas não e nunca, jamais iriam perder uma guerra ofensiva aqui. Eles têm forças demais. Se os traidores tentarem se fortificar, eles vão apenas estar adiando o inevitável. Esse contra-ataque não foi uma situação tática totalmente perdida, mas é que as forças que eles estavam enfrentando eram super soldados. Super soldados não vão quebrar e vão se adaptar. Qualquer outra força teria quebrado e eles não teriam conseguido fazer uma aterrissagem segura no planeta, mas os super soldados, graças à sua imensa mobilidade e vantagem tática de rapidamente estar pronto para qualquer ação e nunca cansar, conseguiram vencer praticamente sozinhos essa ofensiva. Claro, crédito para os soldados da guarda, para o suporte a longa distância e para a Marinha Imperial, que fizeram uma baita eficiência em conseguir liberar espaços ao redor da atmosfera do planeta para dar um suporte próximo. Botaram as naves em risco aqui ao alcance de mísseis atmosféricos, mas mesmo assim, felizmente, durante esse conflito, quase nenhuma nave da Marinha teve avarias maiores, portanto, até então foi um sucesso completo para as forças aliadas. Mas gostaria de dizer que acabou por aqui e que os traidores morreram até o último, defendendo uma posição inútil. Mas aquelas cobrinhas traiçoeiras dos Astroclós tinham uma carta na manga, uma arma secreta, um plano infalível que eu vou trazer para mostrar aqui para quem tem dificuldade de enxergar quando eu falo, para te entender o que eles queriam fazer. Eu trouxe aqui também o Rhino. O Rhino é o veículo que eles vão utilizar para esse ataque final, essa cartada na manga para vencer as forças aliadas e tirar eles do planeta de uma vez por todas. Que tipo de traiçoeira, quer dizer, que tipo de coisa traiçoeira e vigarista esses traidores vão fazer? Bem, eles conseguiram reservar
um número significativo de mísseis biológicos, uma carga de um material viral que devora a matéria orgânica. Não é o vírus devorador de vida, o Life Eater Virus. É uma versão similar, mas bem mais fraca. O Life Eater Virus, se for lançado na atmosfera, vai se proliferar e devastar toda a matéria orgânica no planeta, transformando tudo tipo numa gosma totalmente inflamável que serve para te transformar um planeta antes orgânico em uma bola de fogo. Esse aqui é uma coisa parecida, é um tipo de vírus que destrói e mata o tecido orgânico, mas ele tem um alcance menor, ele demora mais para fazer efeito e o efeito dele acaba mais rápido. Então, é como se fosse uma arma biológica rápida, tipo de ação ultra rápida, que vai agir e se desfazer. Como eles pretendiam fazer então para usar esses mísseis de maneira mais eficiente? Eles iriam lançar um contra-ataque blindado nas forças aliadas. Ok, tudo bem, eles tentaram isso antes e não deu certo. O plano é que as forças aliadas iriam começar a abrir uma linha para deixar eles passar, já que eles iriam tentar encircular esse comboio avançado. Quando as forças aliadas começassem a tentar pressionar e matar e cercar totalmente esse comboio, eles iriam ativar 6 mísseis biológicos que iriam causar uma explosão gigantesca, e esses mísseis estavam sendo levados em quimeras desarmadas na frente do comboio. E essa área totalmente devastada ia fazer um choque, um desespero para as forças aliadas, que iriam quebrar. Depois que as forças aliadas quebrassem, os Rhinos com os super soldados, agora esses aqui protegidos e vedados para não ser afetados por vírus devorador de carne, enquanto eles atravessavam essa região, e eles iriam agora ter uma posição na retaguarda atrás das linhas aliadas, permitindo que eles tivessem uma liberdade de operação e atacassem as forças aliadas por trás. Assim, os regimentos da guarda do tirano, a legião do tirano, iriam também pressionar o ataque e iria cercar as forças aliadas entre os super soldados na retaguarda, o contra-ataque da legião do tirano e no meio o vírus devorador de carne fazendo o efeito. Tu pode pensar que é uma estratégia um pouco suicida. Se você pensou que é um pouco suicida, você provavelmente é de Krieg e você está corretíssimo. É um plano completamente absurdo, insano. Usar uma arma biológica é uma vergonha total e é visto como um desrespeito e uma desonra, mas eles iriam fazer. Eles iriam estar praticamente do lado do epicentro dessa arma biológica, que é um risco absurdo que eles vão correr, e eles vão usar essa arma horrível naqueles que antes eles chamavam de irmãos. Realmente, a Inquisição estava corretíssima em condenar esses caras como heréticos totais, assim como traidores heréticos, porque excomungados no caso, porque não tem perdão. Só cogitar esse tipo de plano já é uma vergonha. Fazer vai manchar a tua alma. Bem, ok. E agora, o que vai acontecer? Eu quero saber se isso vai dar certo, mas você vai ter que esperar uns segundinhos, porque eu já vou falar. Achou que eu ia demorar mais? Não, vou falar assim. Eles mandaram então o contra-ataque. Os super soldados Astroclaws estavam em veículos totalmente vedados que iriam continuar acelerando e atravessar depois da explosão primária. Eles encontraram resistência leve, continuaram pressionando o ataque, a resistência foi aumentando, no ponto que eles não conseguiram mais avançar. Eles detonaram
as ogivas biológicas, espalhando aquele vírus devorador de carne em uma região enorme. O que eles não esperavam é que o plano nunca sobrevive em contato com o inimigo. Eu já falei para vocês várias vezes que tu tem que adaptar. No caso deles, eles não esperavam os Fire Angels. Os Fire Angels, aquele capítulo novo que tu falou que são descendentes ultramarines, exatamente. Eles provavelmente, por ser um capítulo novo, estão querendo se mostrar, estão querendo ser os bonzões. Então, eles não cederam, nem esperaram reforços. Quando começou aquele contra-ataque, eles nem tinham ideia de que isso aí ia ser uma arma biológica, e eles sozinhos começaram a tentar cercar e cortar aquele comboio avançado. Então, os traidores achavam que tinha um monte de capítulos de super soldados ao redor deles, tinha apenas soldados dos Fire Angels. E quando eles detonaram as ogivas, os Fire Angels realmente não estavam esperando isso aí, e eles começaram a sofrer. A armadura não é hermeticamente vedada em todos os pontos. Alguns músculos ao redor do quadril e nos braços começaram a se decompor. Imagina que tu leva uma queimadura horrível e depois aquela queimadura continua afundando e não para mais. É isso que eles estavam sentindo, uma dor terrível, quase que incapacitante para qualquer um que não é um super soldado. Os respiradores começaram a falhar e lentamente, mesmo o pulmão do super soldado começou a falhar. O ar estava cada vez mais raro e eles não conseguiam respirar direito. Uma respiração cada vez mais ofegante e faltava oxigênio para os teus músculos e tu tinha que forçar apenas para se manter de pé. Mas mesmo os Fire Angels fizeram uma coisa fenomenal. Eles receberam a ordem de se retirar e eles disseram: não, agora é pessoal. Eles continuaram pressionando contra aquele comboio de Rhinos, alguns irmãos de batalha, fazendo ataques extremamente suicidas, já que eles vão morrer mesmo por causa do vírus. Eles se jogavam na frente do Rhino, botavam uma bomba, no caso não é roda, nas correias do Rhino, a bomba explodia, o irmão morria, mas ele parava o veículo. Eles faziam ataques suicidas e tentavam arrancar a parte de cima, as copolas do Rhino, e começar a atirar e jogar granadas lá dentro. Eles começaram a fazer o possível, e no caso, os Astroclaws tiveram que parar o ataque e lutar naquela região extremamente contaminada pelo vírus devorador de carne. A força da legião do tirano não sabia o que fazer, vendo aquele regimento ali, tentou reforçar. Para quê? A legião do tirano entrou em contato com o vírus devorador de carne. Logo, eles estavam derretendo, e aqueles que não estavam derretendo, assim, os olhos se enchendo de sangue, morrendo sem ar no chão, estavam fugindo desesperadamente por ter visto o seu colega morrer daquele jeito horrível. E o contra-ataque deles falhou pela própria arma biológica que eles lançaram, e eles tiveram que se retirar. Mesmo utilizando respiradores mais resistentes, não era uma coisa 100% eficiente para sempre. Eles tiveram que voltar agora para as posições defensivas, sendo atacados pelos Fire Angels em ataques e lutas e duelos quase que suicidas a cada passo que eles davam. Os Fire Angels tinham, além de sangue nos olhos, porque eles estavam respirando aquele vírus venenoso, estava destruindo eles por dentro, tinha sangue nos olhos de vingança, e eles continuaram pressionando o ataque. Mesmo após baixas altíssimas, eles continuaram pressionando. E o que aconteceu? Bem,
A legião do tirano, tamanha violência que eles estavam enfrentando agora, finalmente começou a mostrar sinais de quebrar. Claro, vários bolsões de resistência continuavam sendo feitos, mas os super soldados agora com desejo de vingança, de todos os capítulos convergindo aqui na fortaleza final deles, foram devastando e destruindo posição após posição. Alguns se renderam torcendo por misericórdia. Tadinhos, não podia estar mais errado, vão sofrer uma morte dolorosa de qualquer jeito, e os super soldados cortando eles com motosserra foram invadindo posição, mais posição, e os últimos Astroclaws lá dentro morreram com uma espada de energia enfincada no peito por um Fire Angel. Não se preocupe, foi vingado a morte daqueles soldados no campo de batalha. Nenhum Astroclaw saiu vivo daqui, e o último deles foi morto pelas mãos de um Fire Angel, deixando um rastro de destruição. Depois de mais de 2 dias de combate, uma batalha que para um regimento da guarda levaria décadas, aqui levou apenas 2 dias. Uma devastação foi deixada na superfície do planeta, e foi uma batalha sem misericórdia. Não mais, até então, a guerra de Badab sempre teve uma certa cordialidade entre os super soldados. Agora vale tudo. Os Astroclaws mostraram que são baixos, mostraram que fazem de tudo por vitória, que não tem honra. Então, zero perdão, zero misericórdia. E o planeta ficou devastado depois dessa luta intensa, e os Fire Angels, que recusaram a ordem tanto de se retirar quanto depois da batalha, eles falaram: não, tu não precisa invadir a fortaleza final. Eles disseram: é questão de honra, nós vamos. O Caleb Cullen permitiu, mas depois da batalha eles sofreram baixas altíssimas, e eles ficaram pelo resto do conflito como uma força de suporte. Não mais eles vão ser colocados no calor da linha de frente, porque os números deles realmente baixaram muito, e os números de feridos eram altíssimos. Alguns super soldados sobreviveram àquele contato, mas vai levar um bom tempo até para a fisiologia sobre-humana deles resistir e recuperar esse dano. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado da batalha de hoje, e no próximo nós vamos agora para outro campo de batalha para ver o destino dos nossos queridos Lamentadores. Guardem o seu dadinho da sorte aí, porque tu vai precisar. Bem, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.